Olá, bom dia. Todos estão escutando? Aqui é Marcos Rodrigues, da Sparexarco. Desejamos um bom dia a todos. Estamos a 2 minutos do início. Daqui a pouquinho começamos, ok? Muito obrigado. Até daqui a pouquinho. Um instante somente. Muito bom dia. Meu nome é Marcos Rodrigues, estamos aqui para mais um webinário, agradecemos a presença de vocês e estaremos abordando o tema alternativas para retorno de condensado em sistemas de vapor hoje. Caso tiver alguma pergunta, temos a possibilidade de fazê-la via chat e, logicamente, ao vocês fazerem as perguntas, nós pararemos para responder. Não há nenhuma restrição com relação à interrupção. Muito bem. Então, o nosso tema ele é bastante atual e a gente queria convidá-los, quem for do sul do país ou quem tiver interesse, estaremos no dia 20, 21 e 22 de novembro em Canoas, ministrando treinamento, curso de projeto em sistema de vapor. Contamos aí com, principalmente o pessoal do Sul, quem estiver interessado, para estar presente. Nesse momento, no próprio anúncio desse webinário, nós fizemos uma série de perguntas e eu queria, logicamente, abordá-las aqui para tentar contextualizar o nosso assunto. Os sistemas de vapor saturado, eles geram o vapor saturado, distribuem em tubulações e esse condensado é gerado em tubulações e em equipamentos. E o primeiro ponto, que é a primeira pergunta que nós mesmos estamos fazendo é o que compõe o condensado? É uma dúvida que nós vamos detalhar. Depois, qual a pressão mais adequada para as tubulações de condensado? É um questionamento que é bastante realizado e é importante a gente detalhar. Terceiro ponto, quais as possíveis causas das tubulações de condensado furarem? O quarto item, quais as providências necessárias para um sistema de retorno de condensado confiável? O quinto ponto, como ter um sistema de retorno de condensado monitorado e quais as maiores anormalidades? Incluímos mais 2 pontos, a pedidos aqui de nosso pessoal interno, como identificar a vazão de retorno de condensado, que é uma dúvida também bastante recorrente, e por último, por que algumas empresas possuem metas de retorno de condensado? Bem, primeiro ponto, o que compõe o condensado? Perceba que o slide é bastante
de bastante impacto. É mostrado que o condensado é composto, na maior parte de seu volume, por vapor, flash, e a menor parte em água. Isso é questão de volume, gente. Por que isso? Vocês percebam que no alto do slide eu estou comentando aqui 1.000 kg por hora e supondo que seja um purgador que tem antes do purgador 4 bar e depois do purgador 0 bar, ou seja, eu tenho pressão atmosférica após o purgador. Então, perceba, em massa vai haver uma reevaporação de 10%, ou seja, 100 kg por hora de vapor flash, que é exatamente devido ao fato de nós termos a água a uma temperatura aproximadamente em torno de 143 graus Celsius, a 4 bar manométrico, e aí, ao passar para uma pressão atmosférica, acredito que todo mundo saiba, tem intuitivamente o conhecimento, que na pressão atmosférica, no máximo a 100 graus Celsius, já se tem evaporação. Então, pelo fato dessa água estar com esse excesso de temperatura, excesso de energia, nós temos essa reevaporação. Perceba que 90% em massa é água, é condensado, e 10% é vapor flash. Ocorre que o volume de cada quilo de vapor flash é muito maior do que o volume de cada quilo, de cada litro de água. Então, a gente sabe que o volume de cada quilo de água é 1 litro. E, por outro lado, o volume de cada quilo de vapor vai ser um volume muito maior. Exatamente 1,725 metros cúbicos para cada quilo de vapor. Ou seja, cada quilo de vapor ocupa 1.725 litros na pressão atmosférica. Daí o fato de nós termos toda a tubulação de condensado, ela possui em volume muito mais vapor flash do que água. Ok? Daí o fato da pressurização, daí o fato de que, ao longo do tempo, com vazamento em purgadores, e isso é algo que ocorre em qualquer sistema de vapor saturado, os purgadores, alguns mais, outros menos, vão deixando passar vapor vivo, e isso aumenta ainda mais a pressão no chamado retorno de condensado, que nós vamos detalhar nas próximas perguntas. Muito bem. Então percebam que a tubulação de condensado, a tubulação de condensado não é uma tubulação de água. A tubulação de condensado é uma tubulação de um fluido bifásico, 2 fases, em que a fase gasosa é composta pelo vapor flash e eventuais vazamentos de vapor vivo, e a fase líquida, com volume muito menor, composta pela água. Qual a pressão mais adequada nas tubulações de condensado? Bem, o ideal é que a pressão após os purgadores seja atmosférica. Por quê? Exatamente para que o condensado escue caso haja qualquer redução de pressão, caso haja qualquer válvula de controle antes de qualquer equipamento, vai haver o quê? Uma queda de pressão, e essa queda de pressão poderá provocar alagamento. Alagamento quando? Por exemplo, como citado aqui, quando as tubulações se elevam. Então, aqui no slide é apresentada uma tubulação que se eleva 15 metros e que essa elevação provoca a chamada contrapressão ou pressão na saída dos purgadores de 1,5 kgf/cm², exatamente devido ao fato de cada 10 metros de coluna de água se equivaler a 1 kgf/cm². Muito bem. Há vários casos em que se pode ter a
A elevação do condensado, ou chamado retorno por elevação, também chamado de retorno alagado, que acontece bastante nas chamadas drenagens de tubulação, drenagens de linha, quando os purgadores têm uma pressão que pode ser, por exemplo, as pressões das respectivas caldeiras, que nós chamamos nas instalações como sendo pressões de alta, né? Pressão mais elevada, em que, obviamente, não se tem nenhuma redução de pressão antes dos purgadores. Então, se tem tubulações, os purgadores vão ter aquela pressão ali de 7, 10, 12 kgf centímetro quadrado, e aí você vai ter a perfeito retorno de condensado, exatamente porque não vai haver redução, não vai haver queda dessas pressões. Por outro lado, quando nós temos equipamentos, sistemas que consomem vapor, é muito comum você ter válvula de controle. E as válvulas de controle vão exatamente controlar os processos, fazendo com que as pressões variem. Nesse caso, é que muitas vezes ocorre os chamados alagamentos, as chamadas quedas de pressão antes dos purgadores e, consequentemente, o condensado não tem como retornar, né? Bem, outro ponto aqui, mas e se os purgadores perderem vapor? Se os purgadores vazarem, se os purgadores, tanto os de drenagem de linha, os drenagens de tubulação, como os drenagens de equipamento, vai haver uma elevação da pressão de todo o retorno de condensado. Aí é que se prejudica mais ainda o retorno de condensado devido à pressurização da tubulação de retorno de condensado. Um outro ponto, a tubulação de condensado foi bem dimensionada? Se a tubulação foi dimensionada como sendo de água, ela certamente estará subdimensionada. Mas como sabemos e como temos a indicação que a tubulação de retorno de condensado pode estar subdimensionada? Como poderemos saber se os purgadores estão perdendo vapor? Como podemos saber se o nosso sistema de retorno de condensado está ou não adequado? Bem, a forma mais simples é a instalação de manômetros, principalmente manômetros instalados em um ponto mais distante do tanque de alimentação da caldeira, o chamado tanque de condensado. Nós vamos mencionar isso aqui, e é algo que, infelizmente, não se tem o hábito, as instalações, os projetistas, infelizmente, não se tem o costume de instalar manômetros para monitoramento da tubulação de retorno de condensado. Por isso, que é uma recomendação relativamente simples, algo relativamente simples de se instalar, e aí você pode ter, nas suas devidas respectivas tubulações de retorno de condensado, para se avaliar qual a pressão mais adequada para cada tubulação. E certamente poderá se detectar um eventual subdimensionamento, uma eventual restrição, algum efeito negativo que esteja atrapalhando, esteja prejudicando o retorno de condensado. Muito bem. O próximo ponto, e esses pontos todos, essas perguntas todas se relacionam, e vocês me desculpem, mas nós acabamos repetindo muitas vezes exatamente porque os assuntos são interrelacionados. Essa pergunta desse slide menciona quais são as possíveis causas das tubulações de condensados furarem. Bem, o dano pela chamada corrosão e erosão na parte interna da tubulação de condensado tem função, obviamente, em alta velocidade. A alta velocidade, obviamente, provocada por uma alta vazão, ou de condensado, vapor flash, vazamento em purgadores, ou seja, e isso está relacionado com vazamento de purgadores
vazamento de vapor em purgadores e bypass de purgadores. Pode ocorrer a questão do pH baixo, ou seja, o condensado está mais ácido que o normal, acentuando ainda mais essa corrosão. E, como eu mencionei, a questão do subdimensionamento das tubulações. Então, o subdimensionamento pode ser a causa, como também, junto com o vazamento de vapor em purgadores e bypass de purgadores, outra causa, e essas duas causas provocam a alta velocidade de condensado, furando as tubulações de condensado, principalmente nas curvas. Se isso estiver ocorrendo, é importante monitorar, verificar os purgadores e, logicamente, inspecionar os purgadores para, logicamente, detectar se há algum vazamento. Indo adiante nas questões, quais as providências necessárias para um sistema de retorno de condensado confiável? Bem, como acabamos de mencionar, a inspeção sistemática dos purgadores, logicamente, se previne vazamentos e pressurização do retorno de condensado. A questão dos manômetros ajuda a se antecipar e se verificar alguns dos purgadores, se tem algum purgador que tem situação mais crítica ou alguma tubulação em situação mais crítica, já que existem fábricas, existem sites com várias tubulações de condensado. Qual a tubulação de condensado está vazando? Então, se há um manômetro e se há um acompanhamento da pressão normal, tradicional dos sistemas, é muito mais fácil de se identificar quais purgadores estão vazando ou qual a tubulação que está provocando uma maior pressurização do sistema. Lembrando que uma indicação, que eu não mencionei aqui, mas é algo que ocorre num sistema com muitos vazamentos em purgadores, é comum que haja um aquecimento acentuado do tanque de condensado, chegando o tanque condensado a ferver. Ou seja, o tanque de condensado fervendo, ele está a 100 graus, ele estando a 100 graus, a quantidade de vazamento em purgadores é acentuada. É uma outra indicação que se deve urgentemente tomar uma providência para sanar vazamentos em purgadores ou em bypass de purgadores, o que nós não recomendamos exatamente devido a esses problemas. A outra questão é trocadores de calor ou equipamentos com válvulas de controle, principalmente equipamentos com as chamadas bateladas. Bateladas chamamos aqueles sistemas em que você tenha uma rampa de aquecimento ou que você tenha um aquecimento de um volume ou uma massa de produto e que no início essa massa está a uma temperatura muito baixa, por exemplo, temperatura ambiente, e que existe uma acentuada condensação no início da batelada. Muito bem, se há essa condensação muito intensa, a queda de pressão pode ser muito intensa também. E quanto menor a pressão de vapor no equipamento, faz com que a pressão antes dos purgadores muitas vezes caiam bastante. Se existe uma coluna de condensado após os purgadores e se existe uma pressão positiva na tubulação principal de condensado, teremos o chamado alagamento, também chamado de estolagem, né? Então, principalmente para esses sistemas, deve-se despressurizar o retorno de condensado. Bem, como despressurizar o retorno de condensado? Vai se perder esse flash? Vai se perder essa água? A proposta é se aproveitar esse vapor flash e se aproveitar essa água. Então, nós vamos apresentar, para quem não conhece, as bombas chamadas Pivotrol,
as bombas mecânicas acionadas a vapor ou ar comprimido. E essas bombas, elas, junto com trocadores de calor, chamados EVC, exatamente condensando o flash, aproveitando a energia do vapor flash e, logicamente, condensando esse vapor flash, aproveitando essa água condensada aí do vapor flash. A outra alternativa são purgadores de bombeamento, os chamados APT-14, que nós vamos apresentar também. Caso, logicamente, alguns de vocês não conheçam, nós vamos estar apresentando eles aqui na sequência. Bem, a Pivotrol é uma bomba mecânica, nós temos essa solução, tem um sistema de boia com mecanismo aqui dentro da bomba. Repare que a bomba ela tem uma voz de tensão na alimentação e na saída de condensado. A bomba ela exige um coletor. Esse coletor deve ser despressurizado exatamente para que o vapor flash saia, né? Ou seja aproveitado, ou esse vapor flash aqui não vá para a bomba. Então, aqui chega a água. Essa água, logicamente, desce por gravidade. Nesse momento, nós temos uma boia aqui, onde essa água ela vai levantar essa boia e deixar que, em um determinado momento, esse mecanismo vai armar, fechar a sede de exaustão, abrir essa sede que tem a entrada do fluido de pressão, possibilitando a entrada de vapor ou de ar comprimido, de forma com que esse fluido pressurizado, né, empurre essa água e a bomba joga o condensado na tubulação de retorno aqui. Perceba que a tubulação de retorno tem um manômetro aqui no alto, né, para exatamente monitorar, já que muitas das vezes nós temos purgadores também descarregando nessa mesma tubulação. Muito bem. Então, é uma forma de você despressurizar o retorno de condensado, e aí, ao despressurizar o retorno de condensado, você deixa os purgadores na tubulação de condensado, chamamos isso de drenagem por gravidade, ou seja, os purgadores passam a ter uma pressão diferencial maior, já que, após eles, nós temos a pressão atmosférica, que é exatamente a pressão atmosférica desse coletor. Muitas vezes, em função de vazamento de purgadores, em função, logicamente, de haver vapor flash, muito vapor flash, começa a se desperdiçar muito vapor flash aqui. Uma alternativa é exatamente se ter o quê? O trocador de calor EVC. O sistema EVC é um trocador de calor bastante simples. Ele tem um comprimento de 1 metro, o diâmetro dele é que varia, né? Ele tem vários tamanhos, de forma com que o vapor flash vai passar contra fluxo, por exemplo, a uma água. Essa água vai, obviamente, pode ser uma água de limpeza, pode ser uma água de processo. Você vai estar aquecendo a sua água, economizando o vapor que você está utilizando para aquecer uma água para o seu processo, ou, por exemplo, da própria alimentação da caldeira. Perceba que essa via, né, ou seja, por fora dos tubos, na parte do casco, né, esse EVC ele tem um vente aqui, uma exaustão, então você não tem controle nem da entrada, nem dessa exaustão. Então aqui você tem o flash que se condensou, né? Então você aproveita essa água, em vez de você jogar o flash para a atmosfera e perder essa água, então você aproveita essa água também, e aí você tem esses vários ganhos, ou seja, não se joga o flash fora, aproveita a energia desse vapor flash, desse vapor de evaporação, para aquecer, por exemplo, uma água, e se condensa o flash, ou seja, você também aproveita o flash condensado. Dessa forma, temos conseguido aproveitar bastante vapor flash nos pontos de consumo ou nos sistemas de bombeamento e
pelo fato desse trocador EVC ser um condensador, obviamente você tem também mais efeito de despressurização do próprio coletor e do próprio sistema de retorno de condensado. Então, ou seja, ao momento que você está condensando o flash aqui, você está aproveitando a energia e também, eventualmente, despressurizando esse coletor que alimenta as bombas, ou a bomba, né? Já que nós temos muitas bombas instaladas já nessa atuação da Sparexarco de aproximadamente 60 anos de Brasil, e com isso nós temos essa forma de aproveitar essa energia e aproveitar esse flash condensado, né? Muito bem. Uma outra solução é a questão de termos um APT. O APT-14 é um purgador e ele exatamente é utilizado onde não se tem espaço ou onde você tem um equipamento com dificuldade de retirada desse condensado, dessa tubulação de condensado, pela localização, pela falta de espaço. Não se tem como retirar a tubulação e atravessar, por exemplo, por meio da fábrica, por meio da unidade industrial, e aí se precisa que haja um aproveitamento da tubulação de condensado elevada, né? Com isso, tem-se um purgador, ele funciona como um purgador, né? De forma que, nesse exemplo de um trocador de calor de placas, por exemplo, como está aqui no slide, a válvula, em determinados momentos, na hora que a válvula começa a fechar, ao não se ter pressão diferencial, ou seja, a pressão antes do purgador está ou igualando ou muito próxima da pressão do retorno, haverá um alagamento. Esse alagamento ocorrerá primeiro dentro do equipamento e dentro dessa tubulação, né? De forma com que, da mesma forma que as bombas, aqui são duas boias, essas boias levantam-se e o mecanismo se arma, fazendo com que deixe vapor entrar, recalcando ou empurrando esse condensado para a tubulação de retorno, né? Repare que tem uma tubulação em amarelo de equalização. Essa tubulação tem um eliminador de ar, né? Exatamente porque esse equipamento não tem um eliminador de ar interno, esse eliminador de ar deve ficar na parte superior, exatamente porque se entrar ar dentro do equipamento, o ar vai ser eliminado por aqui, né? E, obviamente, na hora que o mecanismo, depois do efetivo bombeamento, o mecanismo se desarma, bloqueando a sede de vapor, abrindo essa sede de exaustão, e esse vapor que está aqui, dentro do equipamento, vem para cá, né, para essa tubulação amarela, permite com que mais água entre no equipamento, né? Temos fornecido, nos últimos 20 anos, bastante purgadores desse modelo, APT-10 e APT-14, que é uma outra forma de se, com uma pequena intervenção no equipamento, se evitar o alagamento no equipamento, permitindo com que se evite uma série de problemas ou de deficiências, né? Um equipamento alagado vai provocar certamente uma ineficiência, porque a água vai ocupar o local onde o vapor deveria estar. Esse vapor vai empurrar essa água e, obviamente, está sujeita a golpes, está sujeita a rompimentos, né? Então, os alagamentos, também chamados de estolagem, eles provocam esses problemas. Provocam oscilação do sinal de controle do fluido, por exemplo, nesse exemplo aqui, ou uma água que você está aquecendo,
um trocador de calor, e essa água quente, no alagamento, você vai ter mais oscilações, né, dessa temperatura controlada, vai estar sujeito à oscilação da temperatura controlada, sujeito, como eu mencionei, a rompimentos das vedações das placas ou das conexões devido a esses alagamentos. E com esse sistema, nós garantimos que, mesmo com um retorno de condensado pressurizado, né, uma pressão aqui em cima e uma coluna, o equipamento APT14 consegue retirar o condensado, operando como purgador, como mencionamos, caso haja diferença de pressão, e caso não haja diferença de pressão, caso essas pressões estejam muito próximas ou se igualem, via bombeamento do seu sistema de mecanismo interno. Bom, evoluindo com o nosso raciocínio, como ter um sistema de retorno de condensado monitorado e quais as maiores anormalidades? Muito bem, como mencionamos, acompanhar a pressão de retorno de condensado com a instalação de manômetros ou transmissores de pressão é algo que é de baixo custo, te traz a informação qual é a pressão do seu sistema. Se a pressão estiver muito elevada, realmente é recomendável se verificar e fazer uma inspeção dos purgadores. A Spirax-Sarco tem feito vários levantamentos nesse sentido, com sua equipe de vendas, com seus técnicos. Temos a parte de algumas empresas que se interessam com relação a contratos de manutenção. Nós temos esse tipo de prestação de serviço, que pode ser uma prestação de serviço acordada com a nossa equipe, que pode ser também via contrato de manutenção, algo rotineiro, sistemático, né, para a Spirax-Sarco tentar e estar antecipando aos problemas, buscando evitar grandes transtornos, que é exatamente um retorno de condensado com pressão muito elevada, né? As maiores anormalidades, como a gente mencionou, é o sistema de retorno de condensado com uma pressão muito elevada. Nós chamamos pressão muito elevada aquela pressão que está a 50%, 70%, ou seja, acima de 50% da pressão de operação de uma caldeira é considerado normalmente uma pressão muito elevada de retorno de condensado na maior parte dos sistemas. Por exemplo, uma caldeira que opera 10 kgf por centímetro quadrado, em muitas instalações, em muitos processos, essa pressão muitas vezes é reduzida e, obviamente, se tiver uma pressão lá de 5, 6 kgf por centímetro quadrado no retorno de condensado, é algo que já provoca problemas de alagamento muito sério, problemas de falta de rendimento da instalação, falta de troca térmica, os equipamentos não aquecem, os golpes de rede são muito intensos, os rompimentos, danos em purgadores, conexões, válvulas, equipamentos são bastante acentuados, devido a esses alagamentos e, obviamente, aos golpes de rede, né? Então, percebam, o quanto mais pudermos monitorar, precaver, nos antecipar, monitorando a pressão das tubulações de retorno de condensado, nós vamos estar antecipando essa situação. Ressaltando que há vários processos que, inegavelmente, não há outra forma, ou seja, precisa de se drenar o condensado para um sistema com pressão atmosférica. Existem várias empresas de vários segmentos que já alteraram, adaptaram suas instalações para despressurizar o retorno de condensado. Por quê? Devido, como nós mostramos anteriormente, a você ter muitas válvulas de controle, muitos trocadores de calor,
com muita oscilação de fluido de processo. Se há muita oscilação de fluido de processo, as válvulas vão estar, obviamente, reduzindo a quantidade de vapor, principalmente em baixa ou média vazão, fazendo com que a pressão antes dos purgadores caia dramaticamente. Nesses casos, realmente, ou se tem, como mencionei, drenagem para um sistema por gravidade, ou os chamados purgadores de bombeamentos, APT, que vão ajudar muito os sistemas a operarem de forma positiva. Avançando aqui mais um pouco, como identificar a vazão de retorno de condensado? Mentinho, só, eu acredito que tem uma pergunta aqui, vamos dar uma parada aqui, um momento só. Marcos, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. O Luiz mandou uma pergunta para a gente, que é: como despressurizar um sistema que alimenta um tanque de revaporação para utilização de vapor a baixa pressão? Agradeço a pergunta. E o que acontece, nós podemos até mostrar aqui, se eu entendi a pergunta, nós temos aqui um tanque de revaporação. Esse tanque de evaporação é muito importante ter atenção com relação aos chamados tanques flash. Por quê? Porque o vapor flash, ele muitas vezes, você vai ter, junto com o vapor flash, vazamento de purgadores. E o vapor flash é algo que é muito importante você estar monitorando. Por quê? Se a pressão do vapor flash começar a subir, o que acontece? Você não se está utilizando toda aquela vazão de vapor flash junto com o vazamento de purgadores. E aí o sistema vai pressurizando. Então, uma das formas que existem é você condensar o vapor flash. Por exemplo, nós temos usado esses EVCs junto na saída de vapor flash para você não ter em vez de se despressurizar o tanque flash com uma válvula de alívio, por exemplo, uma válvula de controle com função alívio, uma válvula auto-operada com função alívio para você despressurizar o sistema de flash, você vai estar jogando esse flash fora, esse excesso de flash fora. Você pode estar condensando isso, por exemplo, num trocador tipo EVC, e você vai estar o quê? Aquecendo alguma água, aproveitando essa energia, não jogando o vapor flash fora. Um sistema decondensado com tanque flash, o risco que se tem é exatamente a pressão ir aumentando no momento em que o seu sistema não está aproveitando, consumindo, condensando todo aquele flash. Aí a pressão vai tendendo a subir. Se a pressão sobe no tanque flash, obviamente todos os purgadores que estão jogando condensado daquela tubulação que está indo para o tanque flash vão ter contrapressão elevada e aí passa-se a ter problemas, principalmente em equipamentos que operam com baixas pressões. Então, basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Bem, continuando aqui com a nossa discussão, como identificar a vazão de retorno de condensado? Essa questão da vazão de retorno de condensado, ela é muito importante hoje. Vamos contextualizar a nossa situação. Perceba, aqui no slide nós temos uma caldeira simbolizando uma geração, que obviamente pode ter uma ou várias caldeiras, que está indo para um sistema, né? Nós estamos chamando isso aqui de load, ou seja, eu estou consumindo esse vapor aqui saturado que sai da caldeira das caldeiras. Óbvio que há muitos sistemas em que eu injeto vapor direto, ou seja, eu não tenho a possibilidade de retornar esse condensado para o tanque de alimentação da caldeira, né? Que muitas vezes é chamado de tanque de condensado, né? Então, e aí o que acontece?
Quanto menos eu retorno condensado, mais eu preciso de água de make-up ou água de complementação. Então, é um drama. Por quê? Porque hoje, muitas empresas estão com sérias dificuldades com relação a custo de água, aquisição de água e, obviamente, o custo de água em muitas instalações tem se tornado muito significativo. Tá? Números falando de 10 a 20 reais o metro cúbico é algo que é uma realidade bastante presente aqui no estado de São Paulo. Em alguns lugares mais crítico, em alguns lugares mais tranquilo. Mas é um número que é muito impactante, obviamente, quanto maior é a geração de vapor e, obviamente, quanto menor o retorno de condensado. Há muitas instalações que, muitas vezes, ainda não se fez um estudo e não se colocou uma meta para retornar mais condensado. Né? Perceba que, em alguns casos, quanto maior a caldeira for, ou as caldeiras forem, 5%, 10%, 15% a mais de retorno de condensado, ao longo do ano você vai estar recuperando energia, você vai estar recuperando produto químico, você vai estar deixando de utilizar água de complementação. Ou seja, a viabilidade hoje de retorno de condensado aumentou muito e muitas empresas ainda não se perceberam, não se atentaram do grande potencial de ganho com o aumento de retorno de condensado. Aquela pequena 300, 500, 700 quilos por hora que estava muito distante da casa de caldeiras, hoje, devido a tudo que a gente mencionou, falta de água, alto preço da água, hoje já é o retorno de investimento é bastante rápido. Então, obviamente, você ter uma medição de água de make-up é algo relativamente simples. A Spark Stark tem uma linha de medidores de vazão que pode, obviamente, ajudar, tal qual a parte de medição de vazão de vapor, né? A ajudar exatamente no gerenciamento e na identificação exatamente dessa vazão de condensado, né? Temos aqui que, se nós medimos a vazão de complementação, temos pela caldeira, pelo rendimento, pela eficiência da caldeira, pela quantidade de combustível da caldeira, uma quantidade de vazão de vapor, como eu mencionei, o ideal seria um medidor de vazão de vapor, para que se tenha o balanço de massa. Por quê? Obviamente, você tem a vazão de vapor é o retorno de condensado com perdas e alguma injeção direta que se tem essa informação. O retorno de condensado mais água de complementação pode dar uma informação que pode estar se perdendo vapor de evaporação aqui no tanque de alimentação. É um outro potencial de ganho aqui, também para se avaliar. Ou seja, essas vazões aqui e eventuais perdas no tanque somadas vão para a caldeira, né? Cada litro de água vai se transformar em 1 quilo de vapor e, obviamente, aí você tem um balanço fechado, considerando que as descargas, tanto descarga de blown down, descarga de fundo, como eventuais descargas de nível, devem estar normalmente 2 a 3%. Né? Isso também pode ser mensurado com a ajuda aí da empresa de tratamento químico. Ou seja, com isso nós fazemos o balanço de massa e temos possibilidade também de uma outra forma via a medição de sólidos totais dissolvidos da água de complementação, da água de alimentação, da caldeira e do condensado, de você, ao fazer essa conta, você ter exatamente qual é o seu retorno de condensado. Ao você fazer isso em vários períodos, em vários momentos, somente
recomendamos que essa amostra aqui seja resfriada, né, exatamente para você não ter a reevaporação, principalmente do condensado, né? Então, logicamente, se condensa o condensado, o vapor flash, e logicamente, reduz a temperatura dessa água para não se perder e para não ter uma taxa equivocada, né, uma medição equivocada, né? A água de make-up muitas vezes é abaixo de 100 graus, né? Mas, obviamente, a água de alimentação da caldeira pode, por exemplo, no caso de um desaerador, pode ser acima de 100 graus, por isso que recomendamos que mesmo nesse caso haja um resfriamento tal qual o condensado. Ao você, a sua empresa, fazer essas medições, se terá uma precisão maior do percentual de retorno de condensado. Esse exemplo aqui é uma instalação que tem água de make-up, água de complementação com 250 ppm, com uma água de alimentação da caldeira de 100 ppm e um retorno de condensado de 10 ppm. E aí se tem aproximadamente um número bastante preciso, 62,5% de retorno de condensado. Isso demonstra, e aí a Sparexarco pode ajudar e pode auxiliar, não só seus clientes, mas qualquer empresa que se interesse por esse tipo de aproveitamento, para que nós ajudemos a verificar as viabilidades se aumentar o retorno de condensado da sua instalação. Mais uma pergunta aqui, gente. Momento. Marcos, uma pergunta do Marcos Vidal. Ele quer saber se a gente deve contabilizar a vazão da descarga de fundo no balanço de massa. Agradeço a pergunta do Marcos. Nós, pegando aqui, voltando aqui a transparência aqui para comentar aqui a questão. É interessante, e como mencionei, nós fabricamos descargas de fundo e hoje é muito importante e muito viável ter a descarga de fundo automática. Hoje, a maior parte das instalações já possuem. Você tendo uma descarga automática e, obviamente, com a curva, né, com a vazão daquela válvula, é algo que rapidamente você tem exatamente essa vazão que, como mencionei, para uma medição de balanço de massa preciso, é realmente interessante se ter, né? Você facilmente se calcula aqui pela curva de vazão da válvula, aí tem que ver o diâmetro da válvula, o modelo da válvula, e aí, obviamente, se for uma válvula Sparexarco, nós temos essas informações para passar para vocês rapidamente, para que você tenha a exata dimensão da vazão que está sendo descarregada pelo fundo e, eventualmente, pela descarga de superfície. Algumas caldeiras têm essa possibilidade. Ok? Falamos de 2% a 3%, há casos em que é 1,5%, há casos que isso chega a 4%, depende, obviamente, muito não só da qualidade da água, mas, obviamente, do produto químico e da necessidade de se desconcentrar e de se descartar lodo e lama daquela caldeira. Ok? Então, isso tem que se verificar caso a caso. Mas é interessante fazer a conta, porque isso pode chegar a 4% e é algo que é bastante significativo em termos de vazão. Bem, mais uma pergunta, gente. Um momento só, por gentileza.
Marcos, quais os problemas que uma tubulação de condensado pode ter caso seja superdimensionado? Excelente pergunta. O superdimensionamento de uma tubulação de condensado, ela vai estar provocando ou seja, nós vamos estar condensando mais o flash nessa tubulação. Então, se houve uma mudança de processo, por exemplo, se tinha uma pressão, equipamentos de pressão mais elevada, esses equipamentos ou foram desativados e aí a quantidade de vapor flash reduziu bastante. E aquela tubulação ficou, de condensado, ficou superdimensionada. Bem, num primeiro momento, o que é importante mencionar é que o investimento feito naquele sistema já foi se pago, já foi feito, e desconsiderando isso, o maior custo do investimento, não se teria um problema, um malefício da tubulação estar superdimensionada, né? O que pode provocar é, obviamente, uma temperatura de retorno de condensado mais baixa. E, obviamente, isso aí é algo que tem a ver muito com cada processo, cada instalação. Mas, em termos de problema, seria um problema, não seria um dano, algo mais significativo pelo fato da tubulação ter condensado estar superdimensionada ou, entre aspas, maior do que o necessário, ok? Basicamente isso. Bem, indo já para concluindo aí o nosso webinário, vem a questão por que algumas empresas possuem metas de retorno de condensado. Bem, nós já comentamos tudo isso, nós vamos estar apenas enfatizando um pouco mais. A questão de reuso de água, isso é muito importante no aspecto, não só na questão ambiental, mas na questão da sustentabilidade da operação de algumas empresas. Nós tivemos alguns casos bastante críticos em São Paulo, na crise hídrica aí de 2014, 2015. Algumas empresas paralisaram as suas operações devido à falta de água, ao custo muito elevado de água, ou de concessionária, ou problemas sérios de captação de água de rio devido ao baixo nível dos rios e o custo muito elevado de tratamento daquela água. Então, o custo da água, óbvio, oscila, e quando nós falamos de 5 a 20 reais o metro cúbico, é porque nós temos casos de menos de 5 reais e temos casos de mais de 20 reais, dependendo da região, da cidade, da localização da empresa. Uma outra questão que é muito importante a gente lembrar, a cada 6 graus de aumento da temperatura de água da entrada da caldeira, se reduz 1% o consumo de combustível. É algo que é muito importante se ter um termômetro, se ter um PT100 com acompanhamento da temperatura da entrada da água da caldeira. Existem sistemas, existem tanques de condensado, como mencionei, que há perda de vapor flash em determinados momentos, em que há uma variação da temperatura da água na entrada na caldeira. Lembrando que eu tenho encontrado em algumas visitas variações de 15 graus, 20 graus, até 25 graus, ou seja, você pega 20 graus dividido por 6, é praticamente 3,5% de variação no consumo de combustível devido à oscilação, devido à variação da temperatura da água na entrada da caldeira. Isso é muito em função de variação de consumo de vapor, retorno de condensado, hora mais, hora menos, como eu mencionei. Existem sistemas que a variação de vazão de vapor é muito alta. Isso faz com que, ora, o tanque de condensado fique uma temperatura maior, ora menor. Consequentemente,
essa água de menor temperatura vai entrar na caldeira, consumindo mais combustível. Então, equalizar isso, manter isso estável, é algo que nós estamos, inclusive, desenvolvendo soluções de tanques de condensado para estabilizar a temperatura de água na entrada das caldeiras. Nós entendemos que, fora essa falta de variação, e você teria uma caldeira mais estável, com nível mais estável, consequentemente, nós teríamos ganho também, diversos ganhos, na geração de vapor com isso. De qualquer maneira, retornando mais condensado, tem-se obrigatoriamente uma temperatura mais elevada da entrada da água na caldeira, com ganhos de energia, com redução de consumo de combustível nas caldeiras. Se essa água retornada já é tratada, óbvio que se reduz a quantidade de produtos químicos para tratamento da água. Consequentemente, se reduz as descargas de fundo. Então, nós temos muitos ganhos e esse webinário tem esse objetivo de sensibilizar o mercado, sensibilizar os nossos clientes, o quão importante a quantidade de ganhos diretos e indiretos que se tem ao se aumentar o nível de retorno de condensado. Por isso, muitas empresas, já se apercebendo disso, estão com metas de retorno de 85% até 90% do condensado disponível, ou seja, aquele condensado que se consegue retornar para as casas de alimentação, para os tanques de alimentação de caldeira. Ok? Agradecemos a presença de todos. Vamos verificar se temos mais alguma pergunta. Temos uma pergunta aqui. Um momentinho só para a gente verificar quem que formulou a mesma. Um momento só, por gentileza. Marcos, o André Luiz, ele está perguntando como que faz o cálculo da água do make-up. Essa água de complementação, né, a água de complementação, voltando aqui ao slide aqui da nossa... Essa água de complementação, ela vai estar exatamente na necessidade da sua vazão de vapor. Então, nós podemos obter de várias maneiras a vazão média de uma caldeira. O ideal, como mencionei, é se ter, na saída da caldeira, a medição de vazão. Se tendo a medição de vazão, você tem também essa possibilidade. Ou seja, você tem a vazão que você está saindo da caldeira, você tem a outra possibilidade é você ter uma vazão, da água que sai do tanque e vai para a bomba. Ou seja, você tem a vazão total, né? Ou você tem a água que vai entrar na bomba, que vai entrar na caldeira, então cada litro de água, cada quilo de água vai ser 1 quilo de vapor, né? A diferença vai ser as descargas de fundo e de superfície, né? Então, vazão de entrada de água na caldeira, menos descargas, vazão de vapor, né? E aí é que tem a discussão. Quanto que eu estou retornando de condensado? Então, ao você fazer as medições, né, é uma fórmula, né, com aquela fórmula que a gente apresentou, ou se coloca um medidor aqui na água de make-up, por ser uma água de temperatura ambiente, existem vários medidores para essa medição. É algo relativamente simples de se fazer, né? Porque aqui a temperatura da água está muito mais baixa. Normalmente a água é a temperatura ambiente. Depende, obviamente, de cada processo. Aqui você tem uma temperatura um pouco elevada, então alguns medidores não suportam a água 70, 80, 90 graus.
105 graus, por exemplo, se você tiver um desaerador, né? Então, ou seja, ao você medir a vazão ou da água fria que entra, ou da água quente que entra na caldeira, ou do vapor, você já começa a ter o seu balanço, fazendo as medições de TDS em vários momentos, você começa a ter cruzar essas informações e, obviamente, se você não tem medição ainda, e obviamente qualquer sistema a ser instalado vai demorar um tempo, você pode ter a quantidade de combustível que você queima na caldeira, né? Lembrando que se você tem eficiência da caldeira, você pode pegar medindo os gases da caldeira, então você tem a eficiência da caldeira pela medição de gases, e aí você vai ter a vazão de combustível, quantidade de combustível que você está queimando na caldeira, você vai ter, por consequência, a vazão de vapor. É outra forma de se ter a vazão de vapor. Ou seja, existem várias maneiras de você tirar informações da sua instalação, que parte por instalar medidores de vazão, de vapor, de água fria, de água de entrada de caldeira, né? Medição de combustível, que entra na caldeira, medição de gases na saída da caldeira, com teor de oxigênio e teor de CO2, onde você vai ter eficiência da caldeira e, tendo a vazão de combustível na caldeira, consequentemente, você terá a vazão de vapor. Ou seja, existem várias formas, várias maneiras de se ter essas informações. Medindo os sólidos totais, tanto da água de make-up, como da água de alimentação da caldeira, como do condensado, você tem o seu percentual de retorno de condensado. Ou seja, apresentamos aí várias formas de você ter essas informações e a Spark Sarco, com sua equipe, se coloca à disposição para auxiliar a toda e qualquer empresa que queira verificar, dar uma verificada na possibilidade, na viabilidade de aumentar o seu retorno de condensado. Mais alguma pergunta? Momento só, apareceu mais uma pergunta aqui. Marcos, o Igor está perguntando para a gente se há como estimar a medida de vazão de vapor da caldeira somente pela entrada de água na caldeira. Obrigado pela pergunta. Somente pela entrada de água na caldeira, sim, você consegue estimar, até porque se você tem essa vazão aqui, é fácil você ter, principalmente se você tem descargas de fundo automáticas. Se você não tiver, realmente é interessante verificar essa viabilidade. Hoje é bastante viável, bastante fácil de se viabilizar. O tempo de abertura das descargas de fundo realmente devem ser em torno de 5 segundos. Com descargas manuais, se tem, na prática, de 15 a 30, 35 segundos, uma abertura e um fechamento de uma válvula globo, uma válvula gaveta, normalmente você, na prática, é muito difícil se conseguir um tempo menor que 30, 20 segundos. E aí, ao se fazer essa avaliação, realmente é interessante se ter descarga de fundo automática. Se você tem descarga de fundo automática, pela válvula, né, seja de qual fabricante for, tem como ter uma estimativa muito razoável da vazão da descarga, né? E, obviamente, com isso, você vai ter que a vazão de vapor, uma caldeira, vai ser exatamente a vazão de água que entra, menos as descargas. E aí, ao você fazer isso várias vezes, repetidas vezes em vários momentos, você começa a ter a vazão média da sua caldeira. Mais uma pergunta? Marcos, a gente tem uma pergunta da Clarissa e ela quer saber, no cálculo da porcentagem do retorno de condensado, se ela deve usar o ppm e o ppm se relaciona a o que exatamente?
questão da pergunta é interessante, porque o que acontece? Acontece o seguinte: toda água tem o que nós chamamos de sólidos totais dissolvidos. São sais minerais. Se você pegar uma garrafa de água mineral e olhar no rótulo dela, você vai ver lá, casualmente eu estou com uma aqui, coincidentemente, uma aqui na minha frente, você vai ter lá os sólidos totais que tem lá cálcio, magnésio, bicarbonato, etc. Então, os sólidos totais, eles são medidos ou por ppm, partes por milhão, ou por condutividade, microsiemens por centímetro. Essa conta aqui que eu estou mostrando na transparência pode ser feita por sólidos totais dissolvidos, né? Nós chamamos de sólidos totais dissolvidos, esse TDS, que é o termo em inglês, né? Total Dissolved Solids, ou seja, que é a mesma coisa que sólidos totais dissolvidos em português. Quer dizer que, ao fazer isso, ao você analisar isso, essa análise é feita muito diretamente por condutividade, você pode, em vez de em ppm, fazer por microsiemens por centímetro. A conta é a mesma, tanto de condutividade de água de make-up, de água de alimentação, da caldeira e de condensado. Ao você fazer a conta por condutividade ou partes por milhão, exatamente dos sólidos totais dissolvidos, você vai ter o percentual de retorno adotando essa fórmula que a gente está apresentando aqui. Vamos ver? Nenhuma pergunta a mais. Eu queria agradecer a participação de todos. Já temos agora meio-dia, 4 minutos. Para todo mundo que se inscreveu, mesmo aquele que não participou, essa apresentação será enviada via e-mail. E estão me prometendo aqui ainda hoje. Agradecemos muito e nos colocamos à disposição de vocês. Vai ser enviado um e-mail, né? E estamos aqui na Spirax-Sarco. O e-mail para qualquer contato comigo é marcos.rodrigues@br.spiraxsarco.com. Agradecemos muito a participação, o interesse e nos colocamos à disposição de vocês para, como mencionei, aumentarmos o retorno de condensado, reaproveitarmos a água, economizarmos energia e termos sistemas mais viáveis. Último recado, estamos realizando 4, 5, 6 de dezembro, em Ribeirão Preto, um curso de projeto de sistema de vapor. Quem se interessar, faça contato, marcia.cobarg@br.spiraxsarco.com. Como mencionei, isso vai junto da apresentação. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.